Amém. Mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Depois de um vinho desse, tão lindo e puxado, um pouquinho de água. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido, sem mais delongas. Livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel. Capítulo 11. Versos 1 ao 5 para a nossa meditação nessa noite. Mesmo sentado com toda reverência, leiamos essa noite. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso 1 ao 5 para a nossa meditação. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra: decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxesse. E ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado a sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: eu estou grávida. Amém, queridos? Repita após mim: vigilância, fator indispensável na vida de todo cristão. Amém, queridos? Guarde esse título nessa noite da sua vida para a glória do nome de Jesus. Amados, nós bem entendemos que na vida de todos nós, seres humanos, falíveis, passageiros, como somos aqui nessa terra, passamos por momentos de alegria, momentos de felicidade, mas também por momentos de tristeza. Como seres humanos que somos, passamos por momentos de grandes vitórias, mas também enfrentamos momentos de decepções. Passamos por momentos em que estamos muitas vezes no monte, mas em outras situações nos encontramos no vale. Na vida desse homem Davi, que eu vos trago como personagem central nessa noite, nós podemos ver isso, que Davi, antes desse evento que eu vou relatar para vocês essa noite, como foi lido nesse segundo livro de Samuel, capítulo 11, nós entendemos que Davi, a história dele é uma história muito fascinante, muito linda, porque nós encontramos a história desse jovem ainda muito mancebo, que tinha um costume muito lindo, pastor Eudes. Um costume que ele, todas as tardes ou amanhã, eu não sei, ele pegava um instrumento chamado harpa e começava a dedilhar, e quando ele dedilhava, ele louvava a Deus e exaltava o nome dele. É tanto que nas escrituras nós vemos uma passagem em que certa feita um certo rei chamado Saul, por estar tão atormentado, ele mandava chamar Davi com a sua harpa, e quando Davi tocava com a sua harpa, os demônios saíam da vida de Saul, porque Davi era um jovem consagrado. Caminhando um pouco mais para frente, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós entendemos e vemos e somos informados que Davi triunfou sobre um que todos os dias, no final da tarde, afrontava Israel. Quem, pastor? O grande Golias, como nós conhecemos. E a Bíblia diz, na biografia desse homem chamado Davi, que quando ele chegou para desafiar ali Golias, ele diz: eu não vou com lanças, ele vou com espadas, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e eis que hoje o Senhor nos dará esse circunciso na mão de todo Israel. A história verdadeiramente de Davi é uma história brilhante, uma história muito linda de ser contada e de ser vista. Em outros fatos, ele foi um grande rival e grande vencedor de um dos maiores exércitos de toda a história da Bíblia de Israel, que nos fala o exército dos filisteus. Davi foi aquele que guerreou contra os filisteus e venceu por muitas vezes. Mas agora, quando eu abro a minha Bíblia, no segundo livro de Samuel, nós não encontramos agora, Josias, um Davi com
fato, assim relatado pela Bíblia, de vitória. Nós não encontramos agora Davi com um fato agora relatado de triunfo, mas encontramos um Davi que era chamado um homem segundo o coração de Deus, um homem que fazia tudo aquilo que era de propósito de Deus na sua vida, por isso ele assim era chamado. Nós encontramos agora um relato de queda, um relato de pecado, um relato de tristeza na vida desse jovem vitorioso, na vida desse homem que guerreou, que venceu muitas e muitas batalhas. Mas agora no livro de 2 Samuel, capítulo 11, nós nos deparamos nesse terrível e trágico evento na vida desse grande homem de Deus chamado Rei Davi. Pois bem, como nós lemos, e você leu comigo, a historicidade, o contexto do capítulo 11, do primeiro, verso 5, conta a história de Davi, quando certa feira estava em seu palácio, ou seja, quando ele estava ali pronto para guerrear, mas a Bíblia diz que nesse dia ele não foi guerrear, pastor Eudes. E aí eu começo a ver a originalidade, aonde se origina o pecado na vida do ser humano e aquilo que vem realmente de fato concordar com o que está escrito na Bíblia. Um abismo chama outro abismo. Eu identifiquei aqui 4 ou 5 pecados, ou seja, atitudes que originaram o pecado na vida de Davi. Primeira delas, o pecado da omissão. Diga comigo, omissão. Esse pecado é um pecado terrível, uma atitude terrível que muitas das vezes nos sobrevém, e por não estarmos vigilantes, isso pode trazer coisas terríveis na nossa vida. O rei Davi, ele se originou nessa primeira atitude de omissão. Diz a Bíblia no versículo 1: decorrido um ano no tempo em que os reis foram chamados a sair para a guerra, enviou Davi Joabe e seus servos para com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amnon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em casa. Se você analisar, como eu disse, Davi era um guerreiro, Davi um homem acostumado a ir a guerras, por ordem e por obrigação. Davi primeiro para estar na frente daquela batalha, mas aí Davi peca desse pecado, dessa atitude de ficar omisso. Davi fica em casa, e como abismo, como eu disse, chama outro abismo, eu identifico um segundo erro e atitude de Davi no versículo 2, que é exatamente o pecado da dispersão. Diga comigo, dispersão. A pessoa dispersa, antes de entrar aqui em Davi, a pessoa dispersa, ela geralmente não atenta para nada. Dispersão na vida do ser humano é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer. Quando nós estamos muitas vezes dispersos dentro do nosso lar, e até dentro da própria igreja, nós encontramos pessoas que muitas vezes estão com o corpo dentro da igreja, mas estão com a mente fora da igreja. Oxalá que nessa noite o Senhor Jesus Cristo possa cativar a nossa mente ao trono da graça, e que esse sentimento de dispersão que muitas vezes tenta nos tomar seja banido das nossas vidas, seja arrancado das nossas vidas, porque do contrário, como Davi ali originou-se nessa segunda atitude de dispersão, a Bíblia diz nesse versículo 2: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa. Ou seja, Davi primeiro pecou em omissão por não ir para a guerra. Em segundo lugar, Davi agora peca por dispersão, porque está agora no jardim da sua casa, nos palácios do seu reino. E ali eu fico a imaginar com essa mente de pregador que Davi está passeando, em vez de estar guerreando com os seus guerreiros, Davi agora está passeando, olhando para o tempo, olhando para o lado, olhando para coisas úteis, quando de repente se origina uma terceira atitude que originou o pecado de Davi: cobiça. Diz a Bíblia no versículo 2 que quando Davi está passeando no jardim do seu real palácio, do seu palácio real, diz a Bíblia, quando de repente Davi agora está passeando, ele vira para a sua direita ou para a sua esquerda, eu não sei, mas ele olha agora uma mulher, como a Bíblia descreveu. E essa mulher não era uma mulher simples, era uma mulher muito formosa, porque a própria Bíblia assim descreve. Diz a Bíblia que quando Davi para, olha e vê aquela mulher, se origina uma atitude de pecado, que é a terceira: o pecado da cobiça. Quando Davi olha para aquela mulher, ele não vigia. E uma certa vez um pastor do seminário disse uma coisa muito importante que ficou marcado para mim: não quer pecar, não olha a segunda vez. Porque quando o pecado se apresenta a primeira vez, e você olha a primeira vez e tira e repreende, você vence o pecado. Mas quando você olha a segunda vez, a terceira vez para o pecado, a tendência é esse pecado consumir você e destruir você.
Davi poderia muito bem ter olhado e saído daquele local, daquele terraço. Mas diz a historicidade da Bíblia, nesse contexto bíblico, que Davi começou a olhar mais demoradamente. E ali começou a se originar o pecado da cobiça. Penso eu que quando Davi estava caminhando, olhou a primeira vez, quis tapar os olhos, mas olhou assim por ele os olhos. Que mulher bonita e que mulher formosa. E nesse pecado da cobiça, Davi começou a deixar que isso começasse a entrar no seu coração. E a Bíblia diz que quando o pecado entra pela mente e desce para o coração, e quando o coração é chegado ao pecado, ele começa a gerar raízes. E essas raízes começam a gerar empecilhos na vida espiritual de qualquer crente. Davi, quando pega esse pecado de cobiça, ele está olhando, ele está desejando aquilo que não é dele. Cá para nós, querido, essa atitude na vida de qualquer cristão, quando não há vigilância na nossa vida, atrapalha a nossa vida espiritual. Quando nós começamos a cobiçar aquilo que é do próximo, começamos a cobiçar o carro que o irmão comprou e você não tem ainda, começamos a cobiçar aquilo que o irmão possuiu e você não tem ainda. Cuidado com esse pecado de cobiça, porque isso tende a levar você a um grande abismo, muitas vezes que vai destruir a minha vida e a sua vida. Davi começa agora a entrar num abismo sem fim. Davi agora começa a ficar num beco sem saída. Se omitiu quando ir para a guerra, ficou disperso passeando dentro da sua própria casa, e agora nessa terceira atitude que originou toda a sua queda, ele cobiça. Mas aí vem uma quarta atitude que eu identifiquei aqui, foi a curiosidade maligna. Você já parou para pensar que pessoas que têm curiosidades malignas, isso traz consequências terríveis? Certa feita no capítulo, se não me engano, de Gênesis, capítulo 3, aonde fala da queda do homem. É isso, pastor Deus? A curiosidade foi algo que fez com que Eva caísse no pecado, porque ela começou a ter curiosidade naquilo que Satanás falou para ela: se comeres desse fruto, verdadeiramente saberás o mal que existe e saberás a diferença entre o bem e o mal. A curiosidade sempre foi uma coisa terrível quando isso parte de um princípio maligno. E Davi agora, ele parte para essa quarta atitude que o derrotou. Ele mandou que mensageiros fossem até outras pessoas e perguntassem quem era aquela mulher formosa, quem era aquela mulher tão bonita. E ali o mensageiro volta, retorna para ele e diz toda a historicidade daquela mulher, e diz que ela era casada, e diz que ela era comprometida. E o pior disso tudo na vida de Davi nesse evento, que quem era o marido dela era o melhor amigo dele, Urias, um grande guerreiro. Urias era aquele braço direito das guerras que Davi guerreava, e diz a Bíblia que nesse dia ele foi para a guerra, porém Davi ficou. Pois bem, caminhando mais por esse evento, nós vemos agora uma quinta atitude que originou o pecado de Davi. Qual, pastor? O adultério consumado. Porque tudo corrobora, quando nós não vigiamos, escute só, tudo vai corroborando, tudo vai semeando para que o pecado seja consumado. Começou com Davi se omitindo em casa, depois ficando disperso dentro de casa, depois veio a cobiça, a curiosidade e enfim o adultério. Diz a Bíblia, nesses versículos que eu vos li nessa noite, que Davi ali chama agora Batseba para dentro dos seus palácios, e ali aconselha com ela. Os dois entram em uma atitude sexual, e vem ali o pecado que todos nós sabemos que aconteceu na vida desse homem chamado Davi. E agora está Davi em adultério, está Batseba em adultério, a guerra acontecendo lá com os homens de Davi, e Davi pecando, e Davi saindo da presença de Deus. E aí me chama a atenção no versículo 5, quando depois de alguns dias, eu não sei, 1 mês, 2 meses, essa mulher volta a dizer a Davi, ou melhor, manda a dizer a Davi, que aquele ato impensado na vida de Davi traz uma consequência. A mulher manda dizer para Davi que ela estava grávida, estava agora gestante. E eu fico a imaginar agora que Davi começa agora a articular uma sexta atitude terrível na vida dele. Qual, pastor André? A do homicídio.
Davi começa a planejar na sua mente, começa a pensar consigo mesmo, penso eu. Ela está grávida, ela é casada, é esposa do melhor amigo meu, e eu sei quem ele é. Eu agora vou mandar com que os meus soldados coloquem Urias na frente da batalha, para que ele seja morto. Uma sexta atitude terrível na vida desse homem, tão consagrado que era, tão consagrado, usado por Deus, mas que por um momento de falta de vigilância, como eu disse, fator indispensável na vida de qualquer homem. Quando o homem não vigia, o diabo vem e começa a querer entrar por brechas que muitas vezes nós deixamos que sejam abertas. Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus, escute só, meu amado irmão, é que nunca devemos dar legalidade ao inimigo de nossas almas. Como pastor? Dar legalidade. Quando nós damos legalidade ao inimigo da nossa alma, o inimigo fica muito mais fácil de querer agir nas nossas vidas e querer destruir. É por isso que o Senhor nos sempre orienta e nos exorta no Novo Testamento: vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque a vigilância, de fato e verdade, queridos, é parte necessária e essencial na vida de todo cristão. Pois bem, Davi manda Urias para a frente da batalha. Urias é morto. E depois de todo esse episódio, creio eu, agora está Davi descansando em seu palácio. Mas como os olhos de Deus percorrem toda a terra, diz a Bíblia lá no capítulo 12, esse mesmo livro, que Deus envia um profeta chamado Natã. E quando Deus envia esse profeta chamado Natã, ele envia com o propósito de revelar aquilo que Davi talvez pensasse que nunca ninguém iria saber desse seu pecado com Batseba. Mas o nosso Deus é um Deus onipresente, que se encontra em todos os lugares. Você pode querer se esconder o eu do homem, da mulher, do diácono, do pastor, de tudo aquilo que você queira pensar em querer se esconder. Mas os olhos do nosso Deus percorrem toda a terra e Ele sonda os nossos corações. Aleluia por isso. Davi agora está pensativo, está acomodado, está bem descansado, pensando que aquilo que ele fez foi tudo uma coisa passageira, uma coisa simples, mas não. Deus estava ciente de todo o pecado da vida de Davi. E Deus manda um profeta Natã com uma mensagem um pouco estranha, uma mensagem pesada, uma ilustração. Diz no capítulo 12: o Senhor enviou a Natã, Davi, chegando Natã, Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia no seu bocado e no seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo viajante, o homem rico não quis escomar as suas ovelhas e no gado para dar a comer para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: teu servo como viu o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Davi não imaginava nunca que a mensagem que Natã estava ali descrevendo seria o seu próprio juízo. E diz a Bíblia ali que Davi, ou melhor, penso eu, que Davi ali se entristeceu muito, porque agora enfim estava ciente de que Deus estava para mandar um grande juízo sobre a sua vida. Olha, igreja, eu aprendi uma coisa que a Bíblia me ensina: Deus perdoa pecados, mas não deixa que as consequências, não evita que as consequências cheguem em nossas vidas. Você sabia disso? Quando nós pecamos, somos perdoados. Nós somos perdoados no dia pelo sangue, pelo nome de Jesus. E se viemos a cair, temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo, que intercede por nós diante do Pai. Mas uma coisa eu te digo aqui: consequências virão sobre qualquer pecado que cometemos. E não foi diferente na vida do rei Davi. Diz a Bíblia, para terminar agora, concluir essa mensagem, que Deus pronunciou uma sentença muito terrível sobre a vida dele. Diz a Bíblia que naquele momento, queridos, em que Davi estava em seu palácio, agora entristecido, agora amargurado, sensibilizado agora
sentença que ele tinha ouvido do rei Natã, diz a Bíblia que uma das primeiras sentenças que Deus destinou à vida de Davi foi: a espada jamais sairá da tua casa. Quando Davi estudou aquilo, talvez ele não acreditou, mas logo em seguida, veio a primeira consequência do pecado do homicídio. Um irmão tentou matar o outro irmão, Absalão. Absalão tentou matar Aminon porque uma outra consequência na vida de Davi aconteceu por causa do pecado do adultério. Ou seja, Aminon outrora teria tentado possuir a sua própria irmã dentro do seu quarto. E aí essa foi uma outra consequência do pecado na vida de Davi. Entenda você, querido, que Deus não deixa passar nada em branco nas nossas vidas. Entenda você que nessa noite a responsabilidade de ser cristão que eu possuo, que você carrega e que eu carrego como cristão é observada por homens, por anjos e pelo próprio Deus. Quando você sai dessas quatro paredes aqui, não pense você, não pense eu, que a responsabilidade implica sobre a tua vida, porque você carrega o nome de cristão na sua vida. É por isso que eu disse no início dessa pregação: vigilância, fator indispensável na vida de qualquer homem, de qualquer mulher. Porque quando nós não vigiamos, acontece isso que aconteceu na vida de Davi. Coisinhas vão acontecendo. O diabo vai minando a nossa guarda, o diabo vai minando a nossa retaguarda, o diabo vai minando nossas defesas, e quando o cristão se apercebe, presbítero Lucínio, ele já está prostrado e caído em pecado. Por isso, nesses últimos dias, diante de tantas coisas que nós temos visto, é necessário que a igreja esteja vigilante, é necessário que a igreja esteja atenta aos acontecimentos que estão surgindo nessa terra, aquilo que está sendo oferecido à igreja do Senhor. É necessário que nesses últimos dias, presbítero Evandro, atentemos para que não venhamos a cair em desgraças espirituais. E por fim, que não venhamos envergonhar o nome de Cristo. Porque nesses 20 anos que eu vou completar esse ano, uma das coisas que eu mais temo na minha vida, escute só, é envergonhar o nome de Cristo. Eu tenho muito sobre isso. Ah, pastor, o senhor é inferno? Não. O senhor é super-homem? Muito menos não. Posso cair amanhã, posso utilizar amanhã, mas eu ando em tremor, porque eu sei que a consequência, os julgamentos, os apontamentos, quando você acerta e quando eu acerto, ninguém chega para elogiar. É uma coisa fantástica isso. Mas quando nós erramos, você que é crente no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, surge milhões de pessoas com o dedo acusando você, porque você deslizou nisso ou naquilo. É por isso que nessa noite o Senhor nos adverte: vigiemos mais. Em que, pastor? Em todas as áreas de nossas vidas, nos mais pormenores momentos da nossa vida, vigie para que o diabo não venha fazer um arrazoamento nas nossas vidas. Davi sofreu com todas as consequências, querido. Vou terminar agora. Davi pagou com todas as suas consequências, porque ele pecou, porque ele se omitiu de ir para a guerra, porque em segundo lugar ficou disperso em casa passeando, quando poderia estar guerreando. Isso para nós traz uma aplicação. Muitas vezes nos omitimos de vir para a casa do Senhor, muitas vezes nos omitimos de fazer a obra do Senhor, e isso é pecado. E quando isso é feito em nossas vidas, vem a dispersão, ficamos dispersos, ficamos em casa fazendo coisas que muitas vezes não edificam a nossa vida. É necessário buscar mais a Deus nesses últimos dias, para que possamos crescer mais espiritualmente na presença de Deus. Amém, querido? Quem concorda com isso, levante sua mão. 2003 você vai crescer mais na presença de Deus e vai ser mais vigilante para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Não vai fazer como Davi fez. Se omitiu, ficou disperso, cobiçou, adulterou e matou, por não vigiar. E diz a Bíblia
um dos salmos que eu muito admiro, Salmo, pastor, 51:10, né? Criei, ó Deus, um coração puro, aleluia, e um espírito inabalável. Isso é consequência daquilo que ele passou. Restitui-me a alegria da minha salvação. Muitas vezes isso tem sido perdido na minha, na sua vida. É necessário que nessa noite você se prove na presença de Deus e reconheça se por acaso pecou em alguma área, pecou naquilo. Eu te digo uma boa nova para você: ainda há uma porta aberta para a reconciliação nessa noite, para a glória do nome dele. Amém, querido? Porque o meu Deus não desiste de nós. Os homens começaram a acusar, vou terminar agora, pastor Eudes. Os homens começaram a acusar Davi, os homens começaram a apontar Davi, mas o meu Deus mandou as consequências sobre a vida dele, mas o perdoou e continuou a o amá-lo. O lindo do nosso Deus é isso, que Ele não age como os homens agem quando nós caímos, quando nós vacilamos, quando nós erramos. Os homens querem nos apedrejar, essa é a verdade. Mas Deus concede misericórdia, porque Ele é a própria misericórdia, nos recebe de novo em seu lar, nos restaura, nos levanta e nos coloca de pé novamente para adorarmos o seu nome. Por isso, nessa noite, querido, antes que isso venha acontecer na sua vida, eu digo novamente, outra vez eu digo: vigie, fique vigilante, para que você não venha deixar que o opróbrio na sua alma possa tomar você por completo e querer destruir a sua vida cristã. Davi, quando eu disse, um homem consagrado, um homem usado, abençoado, mas nesse segundo livro de Samuel, no capítulo 11, Deus permitiu que fosse relatado isso, para mostrar às posteridades que o homem é sujeito a quedas, é sujeito a vacilos, é sujeito a momentos de tristeza, mas que em tudo isso há um Deus restaurador dos céus, que nos ama de verdade e que nos coloca de pé novamente para a glória do nome dele. Davi foi perdoado, passou por todas as consequências, irmão matou irmão estuprou irmão, e muitas coisas que não dá mais tempo para explanar nessa noite. Mas uma coisa é que lá na frente, essa biografia desse homem tão abençoado, tão cheio da graça e do poder de Deus, ele pôde morrer com honras e ser um dos maiores homens de Deus, que mesmo em meio ao vacilo que ele deu, é referência para nós, nossas vidas. E isso foi escrito para mostrar para mim e para você que somos sujeitos, que se não vigiarmos em todas as áreas da nossa vida, a tendência é que nós venhamos a praticar coisas que desagradem a Deus. Por isso eu encerro essa minha meditação nessa noite dizendo para mim e para você: se está vigiando, vigie um pouco mais. Vigie no seu trabalho, vigie na sua escola, na universidade. Pessoas estão sempre lhe filmando, loucas para apontar o dedo e acusar para cima de você aquilo que muitas vezes, por falta de vigilância, cometemos de errado. Mas vigie, outra vez vos digo, vigie em todas as áreas da sua vida, até amanhã você não esteja amargurado de alma e não esteja num poço de lágrimas como esteve Davi. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite, querido. Deus possa ter falado no seu coração nessa noite, e que possamos, a partir da manhã, segunda-feira, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, fazermos a seguinte oração: Senhor, me faz mais vigilante, Senhor, me faz mais atento às ciladas do inimigo que tenta destruir, porque o diabo é diferente do ser humano, ele é muito persistente. Ele não desiste de querer destruir a mim e a você. Bota isso na sua cabeça. Ele trabalha 24 horas por dia com o único intuito: destruir você, destruir a mim. Mas glória a Deus, que na nossa frente está o nome de Jesus Cristo, que nos livra
e nos protege de toda cilada do diabo. Mas é necessário estar em vigilância. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo. 8 horas, pessoal.